Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que sempre que ele aparece gera discussões acaloradas, que é o sincretismo religioso. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu toquei nesse ponto no meu vídeo anterior, né, sobre o Santo Daime, e eu percebi que causou um pequeno celeuma ali, gerou uma divisão de opiniões, né, sobre essa questão. Então eu queria tratar desse tema, que realmente é um tema delicado, e, obviamente, é um tema vital no que a gente está tratando, tópicos de espiritualidade. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu quero começar dizendo é um aviso importante, um aviso sério, e é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui no sincretismo, sobre o sincretismo, não tem nada a ver com preconceito ou com racismo. Tá? Tem gente que numa conversa reducionista faz essa associação. Ah, criticou o sincretismo, é racista. Né? Por quê? Porque tem muitas religiões brasileiras que são de base sincretista e aí acha que está atacando essas religiões. Não tem nada a ver com isso. Não se trata disso. O que eu quero, aliás, como em todos os vídeos dessa série, é olhar para esse fenômeno do ponto de vista espiritual. É entender como que ele acontece, quais os efeitos que ele produz, né? E como é que a gente deve se posicionar diante dele. Tá? Pura e simplesmente isso. Então, quando a gente fala em sincretismo, basicamente a gente está falando de misturas entre tradições religiosas. E aqui já vai uma primeira observação. Tá? Não existe, ao contrário do que alguns pensam, não existe religião totalmente pura. Todas, sem exceção, em algum momento da história, entraram em contato com outra cultura e absorveram práticas, absorveram símbolos, ou até mesmo ideias, né, vindas de fora. Então, isso aconteceu no judaísmo, isso aconteceu no cristianismo, isso aconteceu no islamismo, obviamente nas religiões afro-brasileiras, que são marcadamente sincretistas, né? Às vezes é sinônimo de falar de sincretismo e afro-brasileira, aconteceu no hinduísmo, né? E a lista vai infinitamente. Então, pessoas que acham que existe uma religião pura, elas não têm muita noção de como é que funciona o aspecto histórico-cultural de religiões. Não existe religião pura. Tá? Então, do ponto de vista, inclusive, tópicos de espiritualidade, o problema, diria assim, não é misturar ideias. Isso sempre existiu. A questão é o que essa mistura faz com um povo. O que essa mistura faz com uma cultura. O que essa mistura faz com a fé, né, daquele grupo humano. Por que eu digo isso? Porque nem todo sincretismo é igual. Existem sincretismos e sincretismos. Eu, Yair, acredito que existem alguns sincretismos que enriquecem culturalmente. Mas a maioria deles, ou outros, não sei se a maioria, deformam a religião a ponto de ela virar o que eu chamei no vídeo passado de um Frankenstein espiritual. Né? É um corpo montado com pedaços desconexos. E quando eu falei isso, eu confesso que eu estava pensando muito em algumas práticas esotéricas e ocultistas da modernidade. Né? Grupos que surgem recentemente, da modernidade, eu digo século XX para frente, e que fazem esse sincretismo, esse Frankenstein. Em geral são grupos místicos, tá? Ou religiosos / místicos, se você quiser pensar assim. Então eu não estava nem pensando tanto em religiões, tá? Mas enfim, alguns grupos, eles chegam a fazer um sincretismo que cria isso que eu chamei de um Frankenstein. Né? No sentido de que surge ali uma crença que ela não tem muito vida própria. Ela, se a gente for usar aqui a metáfora de um corpo, né, ela não respira por si só e ela não tem coerência interna. Então, é importante frisar aqui, quando eu estou usando essa metáfora, de novo, eu não estou atacando ninguém, não estou contra nenhuma religião. Eu só estou apontando para um fenômeno de um risco espiritual que aparece quando, em alguns grupos, a fé perde a organicidade, né? E essa fé vira uma colagem sem unidade. De novo, eu pensava muito em grupos místicos e esotéricos hoje em dia. Tá? Que viram assim, às vezes um buffet, eu também já vi essa metáfora, né? Eu ponho um pouco de cada comida e faço ali um prato todo misto. Mas claro que pode ter em religiões também. Então, o ponto é o seguinte, o sincretismo, acho que essa é outra coisa importante da gente lembrar, não nasce, ou quase nunca nasce, da escolha. Quase nunca não, vai. Às vezes nasce de escolha, mas nem sempre ele nasce de escolha. Muitas vezes o sincretismo é a cicatriz de uma ferida histórica. Né? Então, no caso do Brasil, isso é bem evidente. A gente tem povos oprimidos, povos perseguidos, povos sem a liberdade de praticar a sua fé e que eles são obrigados
a recorrer ao sincretismo. Não é uma questão de escolha, né? Eles são obrigados a esconder os seus deuses, as suas crenças e os seus símbolos debaixo da imagem de uma religião dominante, de uma religião opressora, né? Então, como eu falei, o caso brasileiro é bastante significativo. Talvez seja um dos países onde isso mais aconteceu no mundo. É um caso bem emblemático, né? Os escravizados africanos, para manter a sua espiritualidade viva, o que eles precisaram fazer? Identificaram seus orixás com santos católicos, né? Era um jeito de você falar, não, olha, tá bom, estamos falando da mesma coisa, estamos cultuando a mesma coisa. Era a única forma de você resistir diante da violência da escravidão, dessa cultura ocidental, europeia, cristã, né? Não tinha outra maneira. Então esse tipo de sincretismo, percebe, é totalmente diferente de um sincretismo New Age, de um grupo que vem e inventa, como eu chamei no vídeo anterior também, modinhas, e oba-oba. São duas coisas totalmente diferentes. Esse tipo de sincretismo que eu estou falando é um ato de sobrevivência. E por si só, merece todo respeito, tá? Agora, também aqui vai um ponto importante. Uma coisa é você respeitar, e óbvio, claro, isso aqui tem que ser condição absoluta, mas respeitar também não é romantizar, tá? Não é achar que isso é maravilhoso, que isso é lindo. No sentido, o fato de existir o sincretismo é a prova de que nós estamos numa sociedade desrespeitosa, numa sociedade que tem violência, que tem opressão, em que eu não aceito o outro. Olhar para o sincretismo e falar, olha, que triste, né, que eu preciso recorrer a isso, ou povos precisam recorrer a isso para sobreviver. É olhar para uma ferida aberta, percebe? Eu estou lembrando aqui um comentário, eu não lembro exatamente quem que foi, mas foi em algum meio de comunicação aqui do Brasil. Teve uma época que eu também não lembro exatamente o contexto, mas ficou uma coisa assim, de falar assim sobre como a favela é linda, né? O orgulho da favela, a beleza da favela. E aí é uma questão que eu lembro que algum comentarista, que eu não vou lembrar o nome, falou, mais ou menos nessa linha. Olha, você falar que a favela é um mecanismo e a pessoa que mora lá tem dignidade, óbvio, isso não precisava nem ser falado, né? Mas esse discurso de a favela é linda tem que tomar um cuidado porque romantiza um fenômeno, né? De certo modo, não, a favela não é linda. Você ter favela é a prova de uma decadência social. É a prova de que a gente está numa sociedade que não funciona, que não divide bem os seus recursos, que não cuida de todo mundo. É um retrato do fracasso coletivo do país, né? De que a gente não está conseguindo dar dignidade para todo mundo. Então, tem que tomar um cuidado, porque isso vira, inclusive, às vezes, mecanismo de opressão. Você fala, não, a favela é maravilhosa, como um jeito de deixar a pessoa na favela. E ela fala, não, aqui tá bom, aqui é lindo, aqui tá tudo bem. Não deveria existir favela no mundo ideal, percebe? Então a favela é essa prova dessa ferida, assim como vale para o sincretismo, né? Ele com certeza é digno de respeito. Você tem que entender como uma estratégia, vamos chamar assim, que os povos usaram para sobreviver. Mas muitas vezes ele é a marca de uma opressão. Só existe sincretismo porque existe alguém que é intolerante. Existe o sincretismo porque alguém não deixa o outro ser quem ele é, porque vem uma cultura, inclusive eu não gosto muito do termo, mas tem gente que chama de colonialista e opressora. Então é aquela coisa, não é o ideal, né? Não é algo a ser romantizado. É triste, no fundo, que tenha isso, percebe? E aí isso vai nos levar então, ao que eu estava falando, a uma distinção fundamental aqui, tá? Existe um sincretismo de sobrevivência, que é quando a fusão é forçada para que a fé não morra, e existe o sincretismo de escolha. Um sincretismo que eu vou dizer, eu associo muito aí sim com um valor negativo, que é o que eu falei no vídeo anterior, de modinha. Ou sei lá, não sei se é só modinha, mas é o que acontece quando uma comunidade não está sob perseguição, não se trata disso, e ela começa a adotar práticas externas por moda, ou por status, ou por conveniência, porque é bacana. E nesse caso em especial, veja que esse sincretismo ele é bastante desrespeitoso com a cultura de origem, né? Quando eu não estou sendo perseguido e começo a adotar a cultura do outro para eu sair bem na fita, eu acabo sendo desrespeitoso com essa cultura de origem, percebe? Então no vídeo do Santo Daime eu falei muito sobre isso, de como a gente às vezes trata a cultura indígena. A gente, eu digo, europeus, brasileiros, ocidentais, brancos, né? Que não somos indígenas e vamos lá tomar o Daime por oba-oba. Percebe? É nesse sentido que eu estava falando. Então, quando eu tenho essa comunidade sem perseguição adotando essas práticas, é um outro tipo de sincretismo, tá? Esse segundo, na minha visão, é o mais perigoso, espiritualmente. Porque ele não está nascendo de uma necessidade, de uma resistência, ele está nascendo de uma fragilidade.
interna de uma dificuldade minha de lidar com Deus, com a crença, e aí eu faço essas atitudes que não vêm muito ao caso, né? A meu ver, não tem muito local. Agora, outra coisa, eu estou falando aqui do sincretismo e falando muito do caso brasileiro, obviamente que é emblemático, e fica parecendo que é só o caso brasileiro, mas como eu falei no começo, não existe religião que não passou pelo sincretismo. Tá? Então eu vou puxar a sardinha agora para o meu lado, que é o judaísmo. Dentro do próprio judaísmo você tem inúmeros casos de sincretismo. Desde a sua fundação, ali quando o povo de Israel ainda era tribo, nômades, na época do templo, né, até na Idade Média. Um exemplo clássico, aliás, falando de Idade Média, eu acho que eu vou pegar aí, é o Rambam, né, um dos maiores legisladores. O Rambam é também chamado de Maimônides, né? É um cara que definitivamente moldou a cara do judaísmo, ninguém nega a grandeza dele, mas é inegável que o Maimônides bebeu profundamente da filosofia aristotélica, especialmente no livro dele chamado Guia dos Perplexos. E já na época do Maimônides ele foi muito criticado por isso, né? Por quê? O que acontece? Para o Maimônides era quase que impossível você pensar a religião judaica sem passar pela lógica do Aristóteles. Só que percebe como isso aí é o sincretismo talvez do segundo tipo que eu estou falando? Na época do Maimônides, os judeus não eram exatamente perseguidos, tá? Na maioria dos países, desculpe aqui a tosse, ou em alguns países, existia uma convivência bastante tranquila entre judeus e muçulmanos, entre judeus e cristãos. E aí, o Maimônides foi criticado do tipo, por que você foi buscar no Aristóteles a base para explicar a tua religião? Né? Por que você precisa de um pensamento externo, no caso europeu, ocidental, para explicar uma religião do Oriente Médio, percebe? E aí, bom, vão várias críticas, muita gente vai falar assim, isso, por um lado, engessou muito do pensamento judaico em categorias que são importadas, categorias que são externas. É uma forma de sincretismo. Intelectual, talvez você pode dizer, filosófico, mas é um sincretismo, né? Então, como eu falei, muita gente não sabe, mas tem muita crítica ao Maimônides dentro do judaísmo, né? Inclusive críticas mais, aí eu não sei se eu concordo tanto, mas que ele seria um pagão, um herege, porque está precisando usar Aristóteles, filosofia aristotélica para explicar a Torá, né? Então, por causa desse tipo de coisa, cabalistas como o Ramak, o Cordoveiro, o Arizal, Isaac Luria, até o Rashbi no Zohar, né, olham com crítica para quem faz isso, embora o Zohar seja anterior, né? Porque quando uma religião, no caso o judaísmo, tenta se explicar com ferramentas que não vêm da Torá, tem gente que fala assim, ué, o que você está fazendo? Para que você precisa disso? Né? Existe um medo de que ela está correndo o risco de se distanciar da sua própria essência. Né? Então eu pessoalmente considero esse um exemplo claro de como um sincretismo pode ser empobrecedor espiritualmente. Como eu falei, é um assunto delicado. Tem gente que vai falar, não, é maravilhoso. O que o Maimônides está fazendo é riquíssimo. Ele está juntando filosofia grega com Torá. É um enriquecimento cultural. Eu acho que também tem isso, mas eu acho que mais perde-se do que ganha. Eu, sinceramente, Jair. Tá? Então, essa tensão, agora eu vou dar outro exemplo puxando aqui para a sardinha, para o meu lado, não aparece só em ideias ou só na religião, aparece em línguas também. Né? Existe uma língua judaica, né, vamos chamar assim, não sei se vocês já ouviram falar, chama Yiddish. Né? O Yiddish surge como uma língua judaica, sim, mas o Yiddish ele é o quê? Uma língua extremamente sincrética. Ele é formado pela mistura do hebraico com línguas germânicas e eslavas, basicamente o alemão, né, mas também outras ali. E para alguns, de novo, você olha para o Yiddish e você fala assim, que instrumento maravilhoso, né, de identidade, da diáspora, a luta do judeu na diáspora tal, uma forma de sobreviver culturalmente. Aí sim, é o momento que o judeu está sendo perseguido, vive no gueto, né, tem os pogroms. Mas outros vão olhar para isso e vai falar, é um motivo de crítica, né, porque o Yiddish está te afastando do hebraico sagrado, está te afastando da tua religião, está te afastando da tua origem. É uma espécie de sincretismo linguístico que está tirando o judeu do seu eixo espiritual. Nesse caso eu discordo, porque aí o Yiddish realmente nasce num ambiente de resistência. Mas veja, quando o Estado de Israel foi ser fundado, existia uma proposta de que a língua oficial fosse o Yiddish. E muitos falaram, não pode ser o Yiddish, porque o Yiddish é a língua da diáspora. Né? O Yiddish está muito associado com essa língua do judeu que não tem um local. Não faz sentido que agora seja a língua de um país que está sendo fundado. Percebe? Então, de novo, a mesma coisa, o mesmo fenômeno pode ser visto como uma riqueza ou como uma perda. Né? Depende do olhar, depende de para quem que você pergunta. Bom, e aí, obviamente, não é só entre os judeus que isso acontece. Eu puxei aqui a sardinha, mas vamos voltar aqui um pouquinho para o caso do Brasil. No caso do Brasil, a gente tem bem claro aí o exemplo do que os jesuítas fizeram
quando chegaram aqui, um processo brutal de catequese, né, de conversão em massa. Estou falando ali dos séculos 16 e 17, quando o Brasil foi fundado, e muitos povos indígenas que a gente sabe foram convertidos à força. Né? As línguas deles foram reprimidas, os rituais foram substituídos, você agora não pode mais cultuar sol e lua, né? Você tem que cultuar Jesus e tudo mais. E depois de séculos, o que aconteceu? Um fenômeno muito interessante. Alguns grupos falaram, não, chega. Eu entendo que isso foi necessário lá atrás, quando nós sofremos uma violência, uma opressão, mas agora eu quero voltar para a minha cultura original. Então você tem povos, eu vou citar 3 que eu conheço mais de perto, porque inclusive na linguística eu trabalhei com eles, mas certamente tem outros. Você tem povos como os Guarani Imbia, os Yanomami, os Tucano, né? Que em maior ou menor grau, eles continuaram preservando a sua cosmologia própria e eles recusaram símbolos católicos. Eles falaram, eu não quero pôr Virgem Maria, Jesus, José, eu não quero pôr esses símbolos aqui na minha cosmovisão. Né? Ou seja, é também evidente que nem sempre a religião se funde para sobreviver. Tá? Tem casos que ela não se funde e sobrevive, tem casos que ela não se funde e morre. É um fenômeno extremamente complexo. Mas, às vezes, a recusa é justamente o sinal usado por alguns povos para sua dignidade espiritual. Né? É uma obstinação em falar assim, eu não vou aceitar os teus símbolos, eu não vou aceitar o que você está me impondo. Então, aqui agora a gente chega numa pergunta que eu também acho legal a gente falar, do ponto de vista histórico, cultural, religioso. Existe alguma alternativa ao sincretismo? Né? Mesmo para religiões que nasceram disso, que são claramente sincréticas, como as afro-brasileiras, né? Que carregam essa herança da sobrevivência. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Dá para buscar outros caminhos? Eu diria que sim. Né? Claro que aqui uma coisa é falar, outra coisa é na prática. Né? Mas eu diria que sempre há alguma ferramenta. Inclusive, de novo, eu vou puxar a sardinha, o judaísmo passou bastante por isso. Como também uma religião que foi perseguida, muitas vezes teve que aderir ao secretismo e depois às vezes se desfez dele. E perceba, quando eu falo disso, não se trata também de apagar a história. Tá? Porque assim, se eu pego uma religião que já está altamente sincrética e agora mudo, tem um risco de perder a história. E não é isso que também tem que acontecer. Eu estou falando se existe algum modo de eu continuar a minha religião, mas resgatando a minha identidade original, percebe? Valorizando a minha língua natal, valorizando os meus símbolos, as minhas narrativas próprias, sem precisar a lente do outro para falar da minha religião. Né? Então, não é, como eu falei, um processo fácil, aqui eu falando de frente da câmera é muito tranquilo, mas na prática é outra coisa, mas eu acho que existem sim alternativas, dos povos irem para um processo de reconstrução da sua memória. Né? E de novo, não é desprezar também o que já foi vivido. Não é falar assim, bom, agora, a partir de agora, eu não sou mais sincrético. Vou fazer uma reforma religiosa, né? Pegando aí um exemplo do que o protestantismo fez, vou limpar todo o passado e agora começa uma nova página. Também não é assim que funciona. Né? Então, de novo, no judaísmo, isso significaria o quê? Eu vigiar continuamente quais influências externas que estão entrando, quais dessas influências talvez são bem-vindas e podem enriquecer, mas quais, talvez ao contrário, estão desfigurando a minha fé. Estão sendo uma fraqueza, e aí talvez eu não deveria aceitar. Né? Então, por exemplo, a Kabbalah em especial, que acho que todo mundo aí sabe, é a linha que eu sigo, ela sempre buscou um pouco mais essa organicidade. Né? Em vez de você ficar dependendo de modelos externos. A Kabbalah tenta entender a religiosidade, a espiritualidade, da forma que ela é, né? Sem outras categorias. Enfim, no fim, a grande questão é essa, né? Ser contra o sincretismo não é ser racista, não é ser preconceituoso, né? Ou, tem gente que pode ser, né? Mas não é o caso. Você ser contra o sincretismo passa a ser racista se você despreza o povo que é sincrético, né? E você começa a entender que esse povo é menor por causa disso, que é um povo inferior. Agora, caso contrário, você pode sim ser contra o sincretismo por bases teóricas, espirituais e pelo medo do que o sincretismo gera. Né? Então, como eu falei, é reconhecer que existem misturas que, a meu ver, fortalecem, mas existem misturas que enfraquecem. E aí, de novo, eu acho que isso é um sinal de tristeza. É um sinal de dor para a humanidade você ver que existe esse tipo de sincretismo. Então, o sincretismo pode sim ser resistência, pode ser memória, pode ser motivo de orgulho e de identidade cultural, mas ele pode ser um sinal de confusão espiritual. De gente que está usando o sincretismo por desespero, não de ser perseguido, desespero de que assim, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Né? Então,
depende do local onde ele aparece também. Eu vi algumas pessoas no comentário que falaram assim, mas é por isso que surgiram algumas artes marciais mistas e tal. Bom, na arte é uma coisa, né? O sincretismo na arte tem uma recepção, ele cria beleza e tal. Na religião, perceba, nem tudo é sobre estética. Não se trata só de estética, né? Se trata de conexão com o divino. Muitas vezes, então, ele vai gerar ruído, como eu falei. Se eu estou misturando ideias que não necessariamente coadunam, o que isso está fazendo com a minha fé? Né? O que implica, por exemplo, eu falar que eu estou cultuando A, que é da cultura A, e B, que é da cultura B? Será que é totalmente compatível? Ou será que não vira uma salada? Né? Então, por isso que eu volto à pergunta inicial. Eu acho que quando a gente fala de sincretismo, a questão é a gente pensar o seguinte. A nossa fé hoje, e aí não precisa nem analisar a fé do outro, né? Quando ela abraça o sincretismo, esse sincretismo faz a minha fé crescer, tá? Ela enriquece e deixa a minha fé um organismo vivo, coerente, inteiro e mais saudável? Ou é um sincretismo que me atrapalha, que faz uma costura, que faz um Frankenstein espiritual e que me afasta daquilo que é essencial, né? Que em vez de realmente me conectar, acaba me desconectando. Um bom dia a todos e tudo de bom.